Para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida. Com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade é sua escolha. Presencial, para quem quer vivenciar a universidade. EAD, para quem busca flexibilidade. Ou a metodologia híbrida, para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito bom dia. Estamos no ar, segunda-feira, né? Coragem todos os dias precisamos para nos manter fortes, vivos, controlarmos as ansiedades do dia para que corra tudo bem. Está no ar o Teoria de Tudo, edição de número 462. Hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023, 9 horas 5 minutos, hora oficial do Brasil, ao vivo, né? Desse é o F5, este programa em Omnichannel, em vários canais. Você pode estar nos vendo no YouTube, no Instagram, na TV Caxias, canal 14 da NET, e em vários grupos associados aqui também ao programa. 18 graus e a temperatura está chovendo aqui em Caxias do Sul. Neste momento, eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia, com apoio de Unicesumar, não dê limite para os seus sonhos, de dedicação, atitude e fé, Top da Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, canal 14 da NET, Mentoria Livros que Nascem, meu primeiro livro já está na estante aqui, O Poder Transformador, né? Você vai acompanhar o lançamento dia 18 de agosto com a Ana Pregardier, toda a turma de Porto Alegre aí, estamos juntos. É o Teoria de Tudo que está no ar. E temos um tema importantíssimo, né? Já está aqui no backstage, está nos bastidores o deputado Osmar Terra, que foi secretário de saúde dos governos, né, do governador Germano Rigoto e Eda Crucius. Tem uma expertise muito importante nessa questão das questões de saúde. Nessa questão das questões é bom, né? Segunda-feira, né? Deixa a cafeína bater aqui, né? Daqui a pouco a gente para das redundâncias, daqui a pouco o cérebro acorda. Nós vamos falar sobre a questão das drogas, não é? O porte
legal de drogas ilícitas. É um tema que está recorrente e ele vai falar na outra vez, recentemente que ele esteve aqui conosco, falamos vários assuntos, entre outros, este assunto. STF volta a adiar o julgamento sobre o porte de drogas após o voto de Moraes. O relator Gilmar Mendes pediu prazo de uma semana para fixar tese sobre a quantidade permitida para usuários e até agora são 4 votos a favor da descriminalização da maconha. Esta notícia é do dia 2 de agosto, da Globo News, dia 18, às 8 horas. Então, nós vamos atualizar com o deputado Osmar Terra. Quero dar um bom dia aqui na bênção da mamãe, né? Tô com a língua grossa, mano, de tantas calorias no final de semana. Bom dia, bom programa, boa semana, dona Marisa Brambila. Vou chamar o deputado aqui para bater um papo com a gente. Já está na tela aqui, não é? Deputado Osmar Terra, que recentemente esteve aqui no Teoria de Tudo. E voltamos... Deputado, estamos ao vivo aqui pelo Facebook de Sabe Caxias para falar sobre um assunto que nós pontuamos e hoje nós vamos focar especificamente nele, que é essa questão aí dessa votação. Enfim, o senhor tem uma posição muito firme nesse sentido. Bom dia. Bom dia, Miguel Brambila, bom dia a todos que estão nos vendo. Miguel, esse é um assunto que eu já estou debatendo, nós já estamos no debate dentro do parlamento, né? Com dezenas, eu diria quase uma centena de audiências públicas com médicos, pesquisadores, com psiquiatras, enfim, com psicólogos, com as pessoas que trabalham nessa área, né? E esse é um assunto que eu acabei entrando porque eu vi a explosão da epidemia do crack, né? Eu era secretário de saúde do Estado quando comecei a ter notificações assim muito assustadoramente frequentes, né? Em grande número, né? O crack substituindo, inclusive, as internações agudas, né? Por problemas psiquiátricos agudos, substituindo o álcool, inclusive, né? Com mais impacto que o álcool, inclusive, sobre os auxílios-doença do INSS. Então, é uma preocupação assim que veio daquela época e eu, quando voltei para a Câmara, eu procurei dedicar meu mandato a uma das prioridades, né, das 3 prioridades que eu trabalho, é essa das drogas, e acabei me aprofundando no assunto. Nós fizemos comissões especiais, discutimos na Câmara, foi para o Senado, as comissões de Constituição e Justiça votaram. Nós já temos 2 leis votadas sobre drogas que mantêm criminalizado o consumo de qualquer droga ilícita, né? Porque isso é uma garantia de que, pelo menos, reduza a oferta, pode reduzir a oferta, né, de drogas na rua, né? E agora o Supremo resolve que não, o Supremo está legislando, né? Então, não pode, eu acho que não é papel do Supremo, nós, inclusive, vamos aproveitar esse intervalo aí que o ministro Gilmar Mendes pediu, né, de uma semana, para a gente conversar um pouco com o Supremo. Isso é tarefa do Congresso. O Congresso está há 15 anos debatendo esse tema. Passou por todas as comissões, foi aprovado em 2006, foi aprovado na Câmara e no Senado, que é crime portar droga, embora não seja, a pena seja alternativa, não seja prisão, mas é crime, né, para constranger o usuário, né? Em 2019, nós votamos, aí era um texto meu, que eu mantive esse artigo, né, porque o usuário, em geral, são pessoas dependentes químicas, doentes, né, que precisam de tratamento, né, não de prisão, mas que precisam, de alguma maneira, ser constrangidos, né? Então, nós estamos vendo um impasse aí, que é, inclusive, um impasse político-institucional. O presidente Rodrigo Pacheco, do Congresso, se manifestou essa semana, dizendo que isso é atribuição do Congresso, não é atribuição do Supremo, né? E nós estamos querendo fazer esse debate. Por que é crime? Por que é crime portar drogas, né? E o uso de drogas? Porque é a partir do usuário que se desenvolve todo o sistema de venda de drogas, né? Se tu tornar as drogas, vamos supor que tu tornasse todas as drogas que não era crime usar droga nem portar droga, todas, né? Sim. Quem é que ia vender? Né? Então, isso é um passo importante. Primeiro, isso fortalece brutalmente o tráfico, né? Economicamente o tráfico, né? E segundo passo, na cabeça de quem quer legalizar, seria, não, então, já que
está tudo liberado para o consumo, vamos liberar a venda. Né? Está cheio de empresas já canadenses, inclusive a Canopy Grow, a Verde Med, já estão instaladas no Brasil fazendo propaganda na Folha de São Paulo. Propagandas de meia página. Aliás, com matérias praticamente encomendadas, dizendo que não tem problema a maconha, que a maconha é remédio, para dar o primeiro passo, depois entra o resto. Né? Então, nós temos que ter uma posição firme em relação a nenhum país que descriminalizou, que legalizou o consumo de maconha, deu certo. O Uruguai que fez isso para diminuir o número de crimes, de homicídios, quadruplicou o número de homicídios. Né? O tráfico se instalou no Uruguai como em nenhum outro lugar da América do Sul, né? Porque passou a ideia de que não era problema usar droga. Né? Não era problema, porque legalizou. Só que na esquina, eles vendem farmácia lá no Uruguai, só 20 farmácias, em 2.000 e tantas farmácias, aceitaram vender. Na esquina da farmácia está o traficante vendendo. Vende uma droga, uma maconha mais pesada, que é o skunk, com um efeito muito maior, com muito mais THC, mais barato que na farmácia, não precisa cadastrar, e já aproveita e vende as outras drogas junto. O Uruguai nunca teve tão encharcado de drogas, nunca teve tantos crimes violentos. Inclusive, eu estava vendo uma matéria agora do jornal uruguaio, a surpresa deles de ter crimes agora com decapitação de pessoas, com esquartejamento de pessoas. Hoje, foi liberado em 2013 a maconha, e hoje, 10 anos depois, tem 4 vezes mais homicídios no Uruguai. Onde é que vantagem que teve isso para a sociedade? Esse é um ponto importante, deputado, só nessa sua explicação, porque muita gente diz que a pessoa que usa maconha nunca vai matar ninguém, mas não é a pessoa que usa maconha, é o traficante que está em guerra, né? Não é só isso, a maconha também produz transtorno mental grave. Né? Essa história de dizer que maconha é droga leve é um erro. O Valentim Gentil Filho, que foi titular da psiquiatria da USP, da Universidade de São Paulo, é o maior especialista em esquizofrenia hoje no Brasil. E ele tem uma frase que é terrível. Né? A maconha é uma fábrica de esquizofrênicos. Ela desencadeia a esquizofrenia, e a esquizofrenia é uma doença incurável, não tem mais volta. Né? A própria dependência química, porque a maioria das pessoas que começam a usar maconha começam aos 14 anos, tem estudos já de estatísticas sobre isso, eles desenvolvem uma dependência brutal da droga. Quanto mais cedo, o cérebro está ainda se organizando aos 14 anos, né? Quanto mais cedo começa a usar, maior é o dano e maior a memória que forma, maior a dificuldade depois de parar de usar. Né? Então, nós estamos lidando com um assunto gravíssimo. A maconha é a droga que tem o maior número de receptores no cérebro, né? De químicos, receptores químicos. Então, ela afeta muitas áreas, ela diminui a cognição, as pessoas ficam com mais dificuldade de aprender, ficam com perda de memória, ficam com alteração do espaço e do tempo. Muito maior o número de acidentes com vítimas fatais com maconha hoje, mais do que o álcool, inclusive, né, em relação às outras drogas ilícitas. Então, a maconha não é uma droga leve. Eu tenho exemplos, assim, eu tenho 2 exemplos, Miguel, se tu me permite. Claro. Pessoais meus. Com um afilhado meu, que estava no 4º ano de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passou com 17 anos, um menino brilhante lá de Santa Rosa, o Diego, um gêniozinho, né? Estava andando na calçada, ele não usava nem bebida alcoólica, ele tinha 21 anos, não usava nem bebida alcoólica, porque a mãe era psiquiatra, era uma das pessoas que mais combatia, né, o uso de drogas que causam alteração mental. E ele, então, não usava nem álcool. Ele estava caminhando na calçada para estudar na casa de um amigo, para chegar na casa do amigo. Na calçada, uma caminhonete subiu na calçada, esmagou ele contra a parede e matou. Quando foram verificar como é que estava aquela pessoa que fez isso, era um engenheiro, ele não tinha álcool, o bafômetro deu negativo. Aí o delegado desconfiou e resolveu fazer um exame de sangue. Ele estava até o talo de maconha. Estava completamente drogado, né, pela maconha. Então, não é só a vítima, não é só a pessoa, não é só a família que sofre, não é só porque a maconha também é porta de entrada para outras drogas. A vítima são os outros também. Né? Eu vi um caminhão pegar um ônibus, aí com a experiência de secretário de saúde, eu fui atender, em Coqueiro Baixo. Isso aconteceu uns 11 anos atrás.
Sim. O caminhão veio, pegou o ônibus numa ponte, veio na contramão, se desviou do trecho dele, da pista dele, pegou do lado o ônibus, matou 16 pessoas, 16, inclusive o motorista do ônibus, e o motorista do caminhão morreu também. Quando foram fazer o exame, ele estava até o talo de droga, né? Então, assim, as drogas não são um problema de quem usa, como disse o ministro Barroso. Não, qual é o problema da pessoa usar a droga assistindo televisão, como quem bebe um cálice, não sei o quê. Não, é um problema muito maior do que isso, é muito maior, né? Afeta toda a sociedade. Por isso que eu defendo que o Supremo não discuta esse assunto, devolva esse assunto para a Câmara e para o Senado. Se ele acha que está errado o artigo 28, que é inconstitucional, tudo bem, diga que é inconstitucional e devolva para que o Congresso possa trabalhar em cima disso, que é tão grave, atinge tanto a população, essa questão das drogas, que não é assunto para o Supremo resolver sozinho. Isso é um assunto ou para o Congresso, que representa a sociedade, ou para um plebiscito. Mas não o Supremo, 11 ministros, de repente, resolver que é 20 gramas a dose, 60 doses para não ter problema de prisão. Olha, isso aí, vamos combinar, isso não é assunto para o Supremo. Isso é um assunto tão grave que tem que ser decidido pela população, ou pelos seus representantes, ou pela população no plebiscito. Perfeito, eu concordo plenamente com essa questão de que o Supremo não tem que legislar, nós temos, né, poderes adequados para isso, deputado. Também nessa questão do plebiscito, até acho que a sociedade brasileira não tem maturidade para isso, né, capaz de passar aí, acho que sem um longo período de debate, é um assunto que tem que ter muita prudência realmente. No significado de que sim, eu coloquei a questão de que o pessoal usa esse argumento da maconha até para o senhor poder explanar, porque sim, realmente, né, conheço muita gente que passa por esses problemas aqui em Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha, aqui na Cruz Vermelha, muita gente, amigos todos, né, sou músico também, e não só isso, em todas as profissões. Então, dentro disso, deputado, essa pressão toda é econômica, né, é lobista, né, porque não pode ter outro significado, né, que seja para o benefício da sociedade o porte, né, legal de coisas ilegais. Claro. E na questão da maconha ainda tem uma mentira que é contada e repetida até virar verdade, não estão esperando que vire verdade, que ela é medicinal. A maconha não tem nada de medicinal. A maconha são 480 substâncias que causam danos, a maioria causa danos irreversíveis. Eu estou falando de doenças incuráveis, a dependência química é incurável, a psicose é incurável, né? As psicoses são incuráveis. A pessoa vai ter que se tratar o resto da vida. É a maior causa de jovens interditados judicialmente hoje é a maconha. Uhum. E os psiquiatras, pode perguntar para os psiquiatras que tu conhece que trabalham com drogas, com pessoas dependentes de droga, eles vão te dizer uma frase que é terrível. Todos os esquizofrênicos que eu estou atendendo jovens são usuários de maconha. Né? Uhum. A maconha ela aumenta muito a probabilidade de uma pessoa desencadear a esquizofrenia. Então, ela não tem nada de... mas tem uma molécula, o canabidiol, eles fazem uma confusão, eu quero alertar a todos que estão nos vendo, existe uma confusão proposital para vender a mentira da maconha medicinal. Que cannabis, eles não chamam maconha de maconha, né? Eles acham feio chamar de maconha. Então, eles chamam de cannabis. Cannabis é um nome científico, né? Cannabis sativa, cannabis índica, ela tem várias variedades. Então, a cannabis, na verdade, ela tem 480 substâncias e uma delas é o canabidiol, é uma das 480. Ele não é a maconha, ele não é a cannabis, né? Uhum. A cannabis é a maconha, tudo junto, é o pacote de 480. O canabidiol é uma molécula. Então, separa essa molécula e usa ela como tratamento. Se for comprovado, ainda está em estudos isso, mas se for comprovado que ela melhora crises convulsivas de doenças raras que não são controladas pelos medicamentos usuais, 99,5% das crises convulsivas são controladas pelos medicamentos usuais, pelos anticonvulsivantes. 0, alguma coisa lá, 0,5 ou menos do que isso, precisa de... Talvez o canabidiol faça efeito. Então, use o canabidiol separado. O canabidiol não altera o estado mental. Agora, se tu der o pacote de moléculas que tem na maconha, vai ficar tudo alterado, vai desencadear tudo isso que eu já falei daqui para frente. Então, hoje já tem na farmácia, Miguel,
Já Sim. tem na farmácia. O que nós temos que fazer é o SUS garantir a gratuidade, a entrega gratuita desse medicamento. É isso que nós estamos trabalhando. Agora, legalizar maconha por causa de uma molécula que pode ser, que já tem disponível, isso é um crime, é um absurdo, né? E mais do que isso, a maconha, todas as drogas ilícitas têm alguma molécula que tem efeito medicinal. A cocaína tem, anestésicos locais, né? Separa e usa separado. O ópio tem, né? Que causa da heroína, que vem lá da papoula, eles têm uma molécula que é usada, inclusive, como um poderoso analgésico, né? Na morfina. Né? Ela é usada sob controle, uso controlado em hospital, mas aquela molécula. Perfeito. Ninguém propõe a pessoa ficar se drogando com heroína para aliviar a dor. Né? O próprio álcool, né? É usado. Então, eu acredito muito que é importante. Eu sempre dou um exemplo que eu acho que embora seja um exemplo assim, um pouco exagerado, mas ele explica bem isso aí. Em 1942, foi descoberta uma substância chamada bradicinina, né? Que é a substância que tem o melhor impacto e é mais fácil de comercializar, de produzir, comercializar para pressão alta. Ela é usada na grande parte do tratamento de pressão alta é com essa molécula, a bradicinina. Onde é que eles descobriram a bradicinina? No veneno da jararaca. A jararaca tem centenas de moléculas no seu veneno que matam, né? Mas tem uma que pode ajudar a reduzir a pressão alta, que até mata com a dose exagerada também. Então, é uma substância que tem que ser controlada, é usada nos medicamentos. Ninguém propõe picada de jararaca para tratar a pressão alta. É isso que estão querendo fazer com a maconha. Sim, sim. Deputado, e a partir desse debate, desse ponto do debate, agora suspenso, quais são os próximos passos políticos que o senhor, como líder aí na Câmara, deve tomar? Olha, nós estamos preocupados com a evolução. Nós vamos procurar uma conversa com o Supremo, né? Pedindo para o Supremo, se ele quiser declarar que é inconstitucional, que a Câmara já analisou isso várias vezes, né? Em todas as suas comissões, inclusive Constituição e Justiça. Analisou e votou. O Congresso, a Câmara e o Senado votaram 2 vezes que esse artigo é constitucional. Mas, se por acaso eles considerarem que ele é inconstitucional, aí é uma atribuição do Supremo, o que nós queremos que ele devolva para a Câmara trabalhar com isso, né? Para ver de que maneira ela pode acertar essa questão. Não é liberar a droga, é ver de que maneira a gente pode garantir que o uso seja reduzido, né? Essa história de dizer que por dosagem, não, porque isso é importante também a gente falar, né? Não, mas uma dosagem pequena, a pessoa está ali com 10 gramas, 20 gramas, o ministro chegou a falar em 60 gramas, né? 60 gramas são 60 cigarros de maconha, isso não é uma dose pequena, né? Mas vamos supor que isso tivesse alguma lógica no ponto de vista no mundo real, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? No mundo real, a pessoa pode ter vendido, o traficante pode ter vendido lá 1 quilo de maconha, né? E está com 2 gramas no bolso. Mas ele é traficante. Como é que tu sabe que ele é traficante ou não sabe que ele é traficante? Só tem uma maneira, não tem outra. Não pode ser pela quantidade de droga. É a autoridade policial que conhece as cenas de consumo, as cenas de venda, conhece a ficha do cara, conhece onde é que ele estava naquele momento, né, com aquelas gramas de dose, viu que ele estava vendendo para outros. Essa autoridade policial poder levá-lo para a delegacia, aí ele é feito um processo com o Ministério Público abre um processo e o juiz julga. Será que o policial que conhece as cenas de uso e de venda, será que o Ministério Público, né, que tem a função de avaliar, de entregar para o juiz, e o juiz, será que eles não sabem nada de quem é usuário e quem é traficante? É a única maneira de avaliar, não tem outra. Pela quantidade portada, um traficante pode estar com pouca dose ou pode pegar 60 cigarros de maconha e vender por lote de 60. Né? Cada vez ele vende e pega de novo. Então, quando ele for preso, ele é usuário, é solto. Não tem problema ser usuário. Né? Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam isso. Não há como... e outra coisa, mas o problema é o grande traficante. Os outros são pequenos.
Então vamos liberar o tráfico do pequeno traficante. Só existe grande traficante que tem o pequeno. Claro. O grande traficante tem a rede de pequenos traficantes. São eles que vendem. Tu acha que vende por atacado na boca de fumo? Não vende. Vende a varejinho ali, vende a pequenas doses. Então, não vai acabar, vai aumentar o tráfico, vai aumentar o número de jovens dependentes químicos, vai passar a ideia para a juventude que não tem problema usar maconha. Eu acho que isso é a coisa mais grave dessa decisão. Vai passar a ideia de que, não, mas até 60 gramas não tem problema. Né? Então, vai desencadear um processo que vai duplicar, triplicar o número de dependentes químicos, já são milhões no Brasil, que começam com a maconha, vão para as outras drogas, que ficam esquizofrênicos, que ficam fora do controle. Jovens brilhantes, geniais na juventude, viram um zumbi esquizofrênico só com a maconha, não precisa nem de outra droga. Sim, claro. Então, eu acredito muito que agora o caminho, respondendo a tua pergunta, desculpe eu ter feito a digressão, mas respondendo a tua pergunta, o caminho que nós temos que fazer é pedir para o tribunal devolver, julgar se é constitucional ou não e devolver para a Câmara, para o Senado, para a gente trabalhar em cima disso. Outra, se o tribunal insistir em decidir sobre isso, eu acho que falta discussão longa, conhecimento científico, né? Porque nós já adquirimos, nós já temos esse know-how na Câmara e no Senado, né? Então vamos fazer um plebiscito. Se nós somos incapazes de representar a vontade do povo na questão das drogas ou em qualquer outra questão, se nós somos incapazes, é só os 11 ministros que podem fazer isso, né? Então vamos fazer um plebiscito, vamos ouvir o povo. E eu não acredito, eu quero dizer que durante o plebiscito faz uma discussão profunda sobre esse assunto. Tenho certeza que não passa a legalização nem do pequeno porte, nem nada. Vai manter o que tem hoje na lei. Perfeito. Agora, é importante, para concluirmos, deputado, como reticências, não é? Deixando aqui para a próxima etapa desse processo um novo diálogo com pessoas do debate, não podemos minimizar a democracia, né? Achando que o Congresso, essa expertise do Senado, da Câmara dos Deputados, não tenha valor necessário para legislar. Já está dentro, né, da Constituição, é principalmente isso, né? Não se pode simplesmente ficar à mercê, não é, de uma corte que decide de cima para baixo, dificultando. Eu, particularmente, já há muito tempo falo isso, já falava antes da pandemia que havia uma tendência do STF mandar no país por cima do Congresso Nacional, e eu acho que isso diminui o papel de quem foi eleito pela população. Se chegarmos ao plebiscito, tomara que seja tudo certo. Temos posicionamento no programa também, acho que essa é uma porta para que, né, dificulte, confunda, jogue poeira nos olhos, né, da sociedade, achando que está resolvendo um problema quando está piorando o problema. E a educação, que é um tema principal que deveria se tratar, não se trata com o mesmo vigor. E eu não generalizo, né? Mas há na imprensa assim, uma certa ansiedade, por isso um certo charme, porque se fala, né, como o senhor disse muito bem, não, a maconha foi a droga dos poetas, a droga dos artistas, a droga não sei lá do que, mas não é um problema seríssimo, o senhor descreveu muito bem. Agradeço a sua presença mais uma vez aqui no Teoria de Tudo e deixa aí uns minutos para suas considerações finais, por favor. Pois é, Miguel, eu acho que nós estamos, na verdade, tratando uma questão também política essencial, que é quem é que legisla no país, né? Se nós somos eleitos para legislar, nós temos que fazer valer essa regra constitucional, que é a atribuição do Congresso, né? Não podemos ser tratados como menores de idade, que não tem importância a opinião, né? Que não tem valor a opinião. Isso aí é uma crise institucional. O presidente do Congresso falou isso, não sou eu que estou falando isso, é o presidente Rodrigo Pacheco, que, olha, ele é um defensor do Supremo, né? Mas chegou ao ponto dele ter que falar isso, né? Claro. Então, eu acho que é um erro tentar legislar em cima disso, e para corrigir esse erro, deve voltar para o Congresso e deve, em último caso, ouvir o povo, ouvir o que o povo acha, né? Não são os 11 ministros que representam o povo. Quem representa o povo é o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados, em particular, né? Então, ela já opinou 2 vezes. Em 18 anos, já se manifestou 2 vezes a respeito disso. O Senado também. Então, tem que fazer valer isso. E o plebiscito, eu não tenho medo do plebiscito. Nós já entramos com um pedido, já prévio, o deputado Mendonça Filho, eu sou o primeiro coautor do pedido, dizendo que, se evoluir para a mudança da legislação, nós queremos um plebiscito para decidir sobre isso.
Perfeito. Muito obrigado. Deputado, muito obrigado igualmente. Até um próximo encontro. Um abraço. Bom trabalho. Valeu. Eu teria de tudo. Um rápido intervalo. Voltamos. Já já para o esporte. Você está assistindo Teoria de Tudo. Dias para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano e agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul. Há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha, presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Estamos olhando para frente, estamos trabalhando com fé e esperança. A Mecânica São Eloy segue rigidamente todos os protocolos de segurança sanitária e os princípios da melhor mecânica para o conserto do seu carro. Temos a melhor tecnologia e estamos sempre nos atualizando com os novos modelos e marcas do mercado. Na Mecânica São Eloy, o seu carro tem para nós a mesma importância que ele tem em sua vida. Faça uma consulta conosco e encontre a melhor solução. Mecânica São Eloy, elétrica, mecânica, autopeças, multimarcas, nacionais e importados. Estamos na Olavo Bilac, 590 no bairro Rio Branco. Consulte a nossa página no Face. Mecânica São Eloy, olhar para frente é o melhor caminho. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti.
Se o seu pet falasse, ele diria Agrícola Juriti, produtos para quem você ama. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Por dentro da bola. Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo, nesta manhã de segunda-feira, 9h37, dia 7 de agosto, e o tempo não para, né? 17 graus a temperatura, vamos em frente, um pouco por vez, não é que cada dia baste o seu trabalho, e vamos lá chamar Joselito Santos, ele que é o homem do esporte. Muito bom, tô ensaiando a trilha aqui, mas tá difícil, né, Joselito? Bom, hoje ao vivo na segunda mesmo, né? Já tá de férias, mas de férias tu carrega pedra aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Pois é, hoje estamos ao vivo. Que legal, que bom. Vamos às manchetes aqui do programa. Deixa eu achar onde é que eu botei. Aqui, com quase 10 mil pessoas no estádio. Caxias empata contra o Inter de Limeira. Avança às oitavas e seu adversário é o Ceilândia do Distrito Federal. Legal. Segunda-feira de Juventude em Campo, tendo pelo menos 4 desfalques, promoção de ingressos para a torcida, e se vencer, ingressa finalmente no G4 da Série B. É uma ansiedade boa para o Juventude, né? Coisa tá boa aí, tomara que continue assim, 2 finais de semana positivos para a dupla Caju, não é, Josi? Tá bom, né? Tá interessante falar da dupla Caju nos últimos tempos, os dois estão nos ajudando, como a gente diz, né? O Caxias está numa fase boa, numa vibe boa, e na tarde deste domingo a vibe boa foi confirmada pelo time, né? O Caxias fez, na minha opinião, uma partida estratégica, uma partida que lhe deu a condição de passar as oitavas de final. O Caxias me demonstrou que é melhor time que a equipe da Internacional de Limeira, porque quando forçou um pouquinho mais a equipe da Internacional de Limeira, o Caxias foi melhor, e tanto é que fez um gol. Mais uma vez um gol dele, né? Do Heron. O Heron, como eu geralmente falo nas jornadas, é o Heron show, o Heron gol. Porque ele dá show e ele faz gol a todo momento, ele é o artilheiro da Série D neste momento. E a torcida do Caxias fez a diferença também, porque colocou praticamente 10 mil pessoas, deu um público total de 9.919, sendo que a média era 1.500, 2.000 pessoas. Então isso mostra, Miguel, que quando o time mostra em campo, a torcida vai. Isso pode ter certeza. Não, com certeza, é verdade. E o time, como é que foi o jogo, né? O Heron fez o gol, foi um empate, enfim, faz a descrição aí, José, porque assim, o Caxias é aquilo que nós sempre falamos, né? E é difícil para o ser humano focar só no positivo. É difícil para todos nós, não é só a torcida do Caxias, não é? O Caxias está traumatizado, o Caxias teme o pior. Teme chegar lá no final, na última partida, e perder no último minuto. Já aconteceu isso, né? 1 bilhão de vezes, exagerando, é claro, né? Me lembro do drama contra o Figueirense, aquela vez lá, que foi pro tapetão, e, bom, tu sabe essa história. Né? E aí, e o Caxias estava embalado, tinha sido campeão gaúcho, né? E etc. E, então, enfim, qual é o sentimento do torcedor e o que tu analisa da partida de ontem? Olha, o sentimento do torcedor neste momento, o torcedor ele é muito emocional, então ele é passional, como a gente diz, e o torcedor neste momento ele pensa, o Caxias vai subir, o Caxias vai subir. É claro, nós como analistas de futebol a gente tem que analisar um todo. O Caxias, sim, na minha opinião, vem evoluindo, tá? Desde que o Gerson Guzmão assumiu, o Caxias tinha dificuldades na primeira fase, ele ainda estava encontrando a sua melhor formação, fez alguns testes, que é natural, porque ele chegou em meio ao campeonato. Ele tinha que fazer alguns testes para entender qual que era a sua melhor formação. Após a derrota diante do Concórdia, me parece que o Caxias mudou a sua chave também e mudou a forma de como o Caxias joga. O Caxias hoje consegue jogar de uma forma diferente. Já tem um time titular. O Caxias hoje a gente já consegue enxergar quem é a zaga, quem é o goleiro. Finalmente quem é o goleiro. O goleiro é o Fabian Volpi. Ele é o goleiro titular do Ser Caxias. É claro que o André Lucas está ali, o Pedro Paulo também. Porém, o goleiro titular da equipe do Caxias é o Fabian Volpi, a não ser que ele esteja suspenso, ou por uma questão de lesão, ou alguma doença, enfim, algo superveniente, Fabian Volpi é o goleiro titular da equipe do Caxias. E demonstrou segurança. Aquilo que eu falava lá atrás foi mudado.
Aquilo que eu também disse, que infelizmente aqui eu não gosto de falar mal de técnico, mas o Tcheco trouxe uma insegurança, não só para os goleiros, mas para o grupo do Caxias, mas principalmente para os goleiros, o Gerson Guzmão devolveu. Ele pegou e disse, não, Fabiano, tu veio para ser titular, tu vai ser titular. Independente de quem esteja ali, doa quem doer, como se diz. Profissionalismo é profissionalismo. O Fabian Volpe doa quem doer. Fabian Volpe é o goleiro titular do Gerson Guzmão e assim está sendo. A lateral direita é o Marcelo, é o melhor lateral direito que a equipe do Caxias tem, tanto é que o Caxias tenta, e depois eu vou entrar um pouquinho mais, o Caxias tenta passar o jogo do Ceilândia, porque pelo que eu vi algumas informações, a CBF quer colocar todos os jogos no sábado, porém o Caxias tenta colocar esse jogo para o domingo, porque tem 2 jogadores importantíssimos que saíram com pequenas dores e o Caxias quer um dia a mais para a recuperação desses atletas. Marcelo é um deles. Marcelo saiu com dores, então o Caxias tem essa preocupação. A zaga hoje é Fernando pelo lado direito e Ricardo Lima pelo lado esquerdo. Essa é a zaga do Caxias. Lateral esquerda, Jonathan. Jonathan, mesmo que tenha dificuldades de uma lesão, tem o Dudu Mandai, que para mim é o melhor lateral esquerdo que o Caxias tem, é o melhor lateral esquerdo, porém ele está muito tempo parado. Então, neste momento, o melhor lateral esquerdo do Caxias é o Jonathan. E o Peu, que foi o contratado pela última vez, ele fica, para mim, ele é o último. Ele é, realmente, se não tiver nenhuma opção, é o Peu. Meio campo, Marlon é o primeiro homem da função. Assumiu a posição, ele é o homem da primeira função. Segunda função, Pedro Cuiabá. Não é o Eliezer. Pedro Cuiabá trouxe uma maior combatividade para a equipe do Caxias, um bom passe, ontem fez mais uma boa partida. Então Pedro Cuiabá foi o achado do treinador Gerson Guzmão e deu certo. Acertou a mecânica do meio campo. Peninha é o meio campo, é o meio cerebral que o Caxias tem, é o melhor meio que o Caxias tem. E o ataque, a gente até dizia, será que o Caxias consegue jogar com 2 extremas? Sim, consegue jogar com 2 extremas. Vitor Feijão pelo lado esquerdo, Marcelinho pelo lado direito e o Heron como centroavante. Esse é o time titular da equipe do Caxias. E aí depois tu vai colocando algumas outras peças que vão entrando ao decorrer do tempo. Emerson Martins entrou muito bem mais uma vez, é um volante que eu acho que pode auxiliar sim a equipe do Caxias. Então, eu acredito que o Adriel também entrou na lateral direita, mas é uma característica diferente do Marcelo. O Caxias perdeu profundidade pelo lado direito, era só Marcelinho, quando tinha o Marcelo e o Marcelinho existia uma dobradura, os dois conseguiam trabalhar juntos, e quando saiu o Marcelo, o Caxias perdeu. Mas falar especificamente do primeiro tempo, o primeiro tempo foi muito legal, tá, Miguel? Por quê? Porque o Caxias começou bem. O Caxias começou para cima da equipe da Internacional de Limeira, dizendo assim, eu quero resolver isso aí de uma vez. Não quero levar por... evitar o drama, né? Exato, não quero drama. Eu até falei antes da jornada, não quero narrar pênalti, pelo amor de Deus, não quero narrar. Mas podia coração, acontecer. Amigo, né? Tu que é fã do Galvão. Muito fã, muito fã. De certa forma, eu disse, eu não quero narrar pênalti e poderia acontecer. Isso seria totalmente natural, porque uma derrota por 1-0, um gol de diferença para a equipe da Internacional de Limeira levaria os pênaltis. Mas quem fez o primeiro gol foi a equipe do Caxias. E o Caxias foi melhor. A Internacional de Limeira até tentava jogar. Eu gostei muito de alguns atletas da Internacional de Limeira. O goleiro é muito bom. Principalmente o centroavante Joel incomodou bastante a zaga da equipe do Caxias. Gostei também do meio, o Cauê, João Felipe. Tem algumas peças interessantes. O Vinícius Kies ali no meio também se movimentou muito bem. A equipe da Internacional de Limeira não é uma equipe ruim, tá? Não é uma equipe ruim. Eu até em dados momentos, conversando com o José Teodoro, a gente disse, olha, essa partida de hoje, ela poderia muito bem ser a partida do acesso. Tamanho equilíbrio das duas equipes. Não se cravava, o Caxias vai passar, a Internacional de Limeira vai passar. Não se cravava isso porque as duas equipes eram muito equilibradas. 50-50. O Caxias ganhou uma leve vantagem por ter vencido lá. Sim, uma leve vantagem, porque 1-0... O Magatini disse, né, no programa anterior que não era vantagem quase nenhuma, né? Era muito pouco. É muito leve a vantagem. Claro que é uma vantagem, é importante a vantagem até pelo estado anímico que estava no Estádio Centenário. Claro, eu fico pensando, se o Caxias não tivesse vencido em Limeira, eu não sei se teria o público que teve na tarde deste domingo. Claro, isso que eu fico pensando, do drama. E se o Caxias não tivesse feito aquele gol, tu imagina o que seria o drama, né, José? Porque tomaram, porque a Inter empatou, né? Eu acho que... Né? Exato, teria ido pros pênaltis, e aí não sabe o que ia acontecer, né? E aí a gente não sabe o que ia acontecer. Então, eu entendo assim que o primeiro tempo foi muito legal, foi muito interessante.
O Caxias começou melhor, fez o gol aos 18 minutos, e logo em seguida a Internacional de Limeira empatou. Nem deu tempo da torcida comemorar. E aí começou a equilibrar as ações. A Internacional de Limeira melhorou um pouquinho. Foi um pouquinho melhor que o Caxias. Mas o Caxias nunca foi pior que a equipe da Internacional de Limeira. O Caxias era muito combativo. O Caxias era muito competitivo. Então, isso que foi interessante. Aí o primeiro tempo foi legal, porque era a Internacional atacando, o Caxias atacando. E aí foi legal o primeiro tempo. Foi bem interessante, foi bem intenso. E aí depois eu falo do segundo tempo. Muito bem, até para citar, Joselito, então, né, dando o briefing aqui do segundo tempo, rapidamente o Guzmão aqui falando, para que a gente fale um pouco dele, depois tu fale do segundo tempo do jogo, há uma diferença no Caxias do pontos corridos para o mata-mata. Existem treinadores que são melhores nos pontos corridos e outros que são melhores no mata-mata. Tu observa isso no Guzmão? Sim, ele é um treinador... Bom, ele foi campeão da Série D, acho que isso é meio que, como é que se diz, é meio descritivo dizer, a forma como o Gerson Guzmão ele atua, ele é um técnico estrategista. Foi o que eu coloquei até como algo que eu penso, um dos destaques que eu vejo nessa partida, é a estratégia que o Gerson Guzmão acabou adotando, porque mata-mata é isso aí, mata-mata tu tem que saber como jogar, tu não pode te matar, tu tem que saber como dosar. E eu vi o Caxias se dosando no segundo tempo. Mas depois a gente entra um pouquinho mais. Vamos ouvir um pouco só da coletiva. Primeiro tempo, um pouco também na segunda etapa, as dificuldades dessa partida de hoje, mas o Caxias classificado para a próxima fase. Boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso torcedor, né, que compareceu em grande número e a gente não tinha dúvida disso, né, pela maneira que a equipe jogou na primeira partida, pelo resultado que nós conquistamos. E a gente espera que nós tenhamos sempre esse apoio, né? A torcida do Caxias, ela faz muita diferença. E muito feliz por ter atingido o nosso objetivo. O jogo com várias alternâncias, né? Principalmente no primeiro tempo, de momentos decisivos. E duelos decisivos são assim, né? Então você tem que estar concentrado durante toda a partida, procurar errar o menos possível. Acho que a equipe começou muito forte dentro da nossa proposta. Fizemos o gol e a gente não conseguiu nem, né, degustar do gol. Logo em seguida, acho que 2 minutos, acabamos tomando o gol de empate. Mas nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe que a gente sabia que ia nos causar perigo em algum momento do jogo, porque tem qualidade, né, tem jogadores num nível muito... Corta em casa? Deixa comigo. E se doer, deixa com Dorflex Júnior. Técnico muito bom e com gramado melhor aqui, a gente sabia que as duas equipes iam jogar, iam produzir mais do que a primeira partida. Então, valorizar isso, né? Acho que a gente acabou ainda perdendo 2 jogadores importantes na primeira etapa, isso também oscila muito com a equipe, né? Por mais que a gente tenha reposição, muda sempre um pouco a característica. E nós estamos falando de um jogador que foi decisivo, autor do gol no último jogo, e que é o Peninha, e um que deu o passe pro gol de hoje, né? Então, realmente mexe um pouquinho na nossa estrutura de equipe, mas quem entrou também, dentro das suas características, procurou corresponder. Então, acho que o jogo foi um jogo muito duro, muito disputado, com alternância de bons e maus momentos, mas a Série D é assim, você tem que aproveitar os seus bons momentos. Acho que nós aproveitamos no início e no segundo tempo, talvez... depois da metade, quando a gente conseguiu ter mais oportunidades, a gente poderia ter aproveitado um pouquinho mais e quem sabe ter vencido o jogo, né? Mas também enaltecer que a postura da equipe, a gente em nenhum momento tomou uma pressão, né? O adversário chegou em algumas vezes, no cruzamento, num arremesso lateral no final do jogo, mas a gente não foi jogado para trás, né? A gente conseguiu se defender bem e levar perigo, tivemos algumas oportunidades. Pois é, Jodice, né? Beleza, eu acho que tá tudo certo, né? Na minha opinião, falou com coerência, com estratégia. Agora, o time mesmo sendo melhor, né? Correndo foi dramático, né? De certa forma, porque um lateral no final do jogo dá uma zebra aí, bola parada e pode dar gol, né? Mas eu concordo com o que o Gerson Guzmão falou. O Caxias não teve nenhum momento de perigo. Eu diria que o jogo da ida teve mais perigo do que esse jogo da volta. Eu esperava que a Internacional de Limeira ia pressionar um pouquinho mais, principalmente com a entrada do Gonzalo. Eu falei, olha, tem que cuidar esse atacante, ele quase que ele fez gol. Não sei exatamente o que aconteceu com a equipe da Internacional de Limeira, porém, eles não tiveram força. A equipe da Internacional de Limeira não teve força.
Porque aí no tudo ou nada, a Inter de Limeira empatando, tomando 10 gols, tinha que ter ido para cima com tudo, né? Se não foi porque não tinha perna, não faltou força. E também mérito do Caxias que não deixou. O Caxias não deixou a equipe da Internacional de Limeira. Teve mais perna também, porque preparo físico, futebol é uma soma de fatores, né? Por que eu disse que o Caxias foi estratégico? Porque o Caxias, ele dosou na hora que tinha que dosar, e na hora que ele tinha, que ele achou assim, eu vou atacar os caras. Então, isso é muito leitura do treinador Gerson Guzmão. Eu vejo uma boa parte, uma parcela muito grande de mérito, sim, do treinador que reorganizou essa equipe do Caxias. O Caxias estava totalmente desorganizado na primeira fase, era muito preocupante. Mas aí eu vejo um mar vermelho nisso, né? Por isso que eu citei a questão. O mar vermelho que eu digo, né? O Rubicão atravessou ali uma fronteira, o Guzmão, que foi a mudança do campeonato. O campeonato deixou de ser de pontos corridos e entrou para o mata-mata. Mudou completamente, né? A postura do time, sendo os mesmos atletas, o mesmo treinador. Então o Guzmão demonstrou que ele é um treinador de mata-mata, né? Sim. Como eu disse, eu reitero, ele foi campeão da Série D, então ele sabe os caminhos de como passar por mata-matas. E é o que o Caxias precisa, o Caxias passar por mata-matas. O Caxias tem que passar agora pelo Ceilândia, e depois do Ceilândia tem mais um mata-mata. Então a Série D é muito complicada, são 3 mata-matas para tu subir. Mas se continuar nessa batida... Né? Série D ela é complicada. Haja visto alguns times, depois no final ali da pauta, eu coloquei os confrontos da Série D, tu vai ver que o nome dos times não são times tão conhecidos assim. Não. A Série D até tem times conhecidos, mas a maioria, inclusive, abri um parênteses aqui, o time que tem maior torcida na Série D não passou da primeira fase, que é o Santa Cruz de Recife. Pois é. Então, para te ver, né? Muito bem, vamos em frente então, podemos virar a página para o Juventude? Podemos virar. Mete bala então. Vamos lá, vamos pro Juventude. O Juventude que também vive uma vibe boa. O Juventude pode finalmente, até coloquei aí na manchete, né? Finalmente pode ingressar no G4 da Série B. Mas por quê? Porque a equipe do Criciúma acabou perdendo seu clássico em Santa Catarina. E com isso, o Juventude tem que vencer, óbvio, né? Não é entrar que nem o Caxias, entrou ontem classificado. Não. O Juventude com um empate não ingressa no G4. Mas mais uma vitória da equipe do Juventude, a equipe alviverde consegue a vitória. Só que tem alguns probleminhas, né? O Juventude tem alguns probleminhas aí, não é só o Rodrigo Rodrigues que é o problema, agora ele não faz mais parte do Esporte Clube Juventude, não é mais peça que conta, porém o Juventude tem no mínimo 3 a 4 desfalques, Miguel. Então isso pode mexer com a estrutura do time. O Juventude não pode contar, pode contar, mas pode não contar com o Alan Ruschel, por conta daquela... lesão que ele teve, não lesão, na realidade foi uma agressão do jogador do Novo Horizontino, ali na canela. O Jadson e o Juan estão suspensos, e o David da Hora também pode ser que não jogue, porque ele tem uma lesão. Então aí já são 4 peças que tu tem que mudar. Muda todo o time, e aí, né? Muda boa parte do time. Mas tem um jogador interessantíssimo, na minha opinião, acho que é um jogador que vai auxiliar bastante o Juventude ali na frente, que é o Eric, que veio do Eric Farias, que veio do Ipiranga de Erechim. É um jogador que ele é uma característica diferente, na minha opinião, ele não veio para o lugar do Rodrigo Rodrigues. Ele é um atacante de lado, ele é um atacante que tem força, ele pode fazer a 9. Mas, na minha opinião, quem será o centroavante da equipe do Juventude daqui para frente vai ser o Fábio Gomes. O Fábio Gomes, que eu falei que era um antigo namoro do Juventude, que deu casamento. É um centroavante de Série A, ele era do Atlético Mineiro, jogou no Vasco, jogou fora do país, e agora ele vai assumir a camiseta número 9 do Esporte Clube Juventude. Muito bem, e isso traz aí também, né, dentro da proposta do campeonato, que é um campeonato longo, mais desafios aí, né, para o Thiago Carpini, que tem, né, sido um criador de novas estratégias. Ele tem dito isso nas entrevistas, né, tem que sempre estar se reinventando. Não, talvez seja um desafio num momento bom do campeonato, porque chegar no G4 quanto antes dá conforto para a Juventude, mas é o início, né, da segunda fase, então quer dizer, ainda tem ainda bala na agulha para... Claro, sempre é bom chegar logo, né, mas não é também o fim do mundo, né? A Juventude ainda vai perder alguma partida, né, José? Senão vai ser campeão logo. Tomara que sim. É o que a gente espera, sem dúvida, né? Mas o que é o interessante? O Juventude não vai poder entrar no G4 agora. Não é terra arrasada, não é nada demais. O Juventude tem que entrar.
Na 38ª rodada, o Juventude tem que estar no G4. É isso que importa. É claro que é legal tu estar um pouco antes para se ambientando com o G4, tudo bem. Mas se o Juventude não conseguir entrar antes, não há nenhum problema. O que importa para o Juventude é que na 38ª rodada, lá no final, a Papada possa comemorar a volta à Série A. É isso que importa para o Juventude. Esse é o objetivo preferência final. para também não ter muito drama, né? De preferência um pouco antes, né? Para não matar o torcedor também. Porque, mas é um campeonato que ele é extremamente equilibrado. Eu não vejo essa facilidade, assim, vai ser um calculadora na última rodada é dureza, né? Mais ou menos. Mas enfim, se o Juventude continuar com essa regularidade, nós já fizemos isso. Eu sou péssimo em matemática, mas a gente fez mais ou menos esse cálculo, que o Juventude, se continuasse nessa regularidade, era campanha de campeão. Sim, tá com 69% de aproveitamento, né? 33 praticamente pontos, 70%. Né? É muito bom. É muito operação ponto, de apendicite, né? Pra gente conseguir tanto ponto. Né? É verdade, é muito ponto. Nem a apendicite tu consegue tanto ponto. Isso mostra a competência desse treinador, né? E tu já alertava, e tu falava, eu lembro que tu falava muito, se um treinador que pegou um time como o Água Santa, eliminou Santos, eliminou Corinthians e pegou Palmeiras na final, não era pouca coisa, né? Então, agora no Esporte Clube Juventude ele está demonstrando a sua grandeza e continuam sondagens em cima do Carpini, mas aqui é uma opinião, não é informação. Mas eu acredito que agora o torcedor do Juventude, eu posso estar enganado, ele pode estar amanhã saindo, mas eu acho que ele não vai sair porque está sendo sondado de novo, porque o Santos perdeu o treinador. Paulo Turra foi demitido. Está com risco de rebaixamento, o Santos nunca foi rebaixado, né? O Flamengo tomou 3 do Cuiabá. Tomou 3 do Cuiabá. O Davidson fazendo a festa, né? O que nós falamos seria dentro de uma ideia de imagem pública, de ética profissional. Tudo bem, ele levou o Juventude, né, até quase ao Cais do Porto, mas próximo do Cais do Porto pode haver, né, um maremoto ainda. Então, não está nada decidido. O Thiago é um homem inteligente, pelo que deu para perceber, a não ser que a proposta seja realmente muito grande. Não creio que o Santos tenha bala na agulha para essa proposta. E daí ele vai lá e não consegue levar o Santos, perde toda a credibilidade. Né? Então, se fosse muita grana mesmo, muita grana, um time de ponta da Série A, com bastante dinheiro, um time fora do país, que tem muito treinador na fila aí, o Mano Menezes é um que está indo, né, para a Arábia, lá para, né, tu viu? Sim. Então, quer dizer, acho que o Thiago Carpini não conta com isso, né? Ele espera levar o Juventude, de preferência, a ser campeão da Série B. Aí sim, ano que vem o Juventude vai ter que se virar. Mas esse ano ele não perde o Carpini. Tenho quase absoluta certeza disso. Vou cravar que não. Eu também. Eu tenho mais ou menos essa leitura também. Eu acredito que nada é definitivo no futebol, né? Como diz meu amigo Marcos Vaz. Todo mundo tem um preço, né, José? Porém, eu não acredito que essa proposta seja extremamente... que o Carpini vá para o Santos amanhã. Eu não acredito, porque eu não entendo que seja algo interessante para o Carpini, inclusive. Como é que se diz? Como currículo para ele. Tentar tirar o Santos de uma Série B do Campeonato Brasileiro, sendo que ele pode levar o Juventude de volta à Série A, e ele está numa vibe boa aqui no Juventude. Para que ele vai sair de um clube que ele está legal... A torcida gosta dele, todo mundo gosta dele, tá num clube interessante. Para ir, olha, hoje é um pavio de fogo lá em Santos. Ninguém consegue mais ficar em Santos. Agora tá tendo aquele problema com o Falcão também. Então, a situação do Santos não tá legal. Não sei se é o melhor ambiente pro Thiago Carpini ir, né? O Falcão, eu vi por alto essa notícia, né? Achei meio absurdo esse troço aí do Falcão. Não tem provas, né? Eu não trabalho. Não tem provas, e a não ser o Falcão Cavalheiro, né? Eu acho que será mesmo, sabe? Teve. Entendeu? Vou processar todos os barbeiros, então, que eu vou fazer a barba, então, porque tá louco, né, meu? Hoje tu sabe como é que funciona, né? Mas também, se tu não tem prova, o ônus da prova vira pra ti. Então, se essa pessoa que acusou o Falcão não provar, ela vai ser processada por dano moral e também por calúnia e difamação, porque ela tá difamando o nome do Falcão. É um gentleman, como tu mesmo falou, né? Não acredito que o Falcão precise disso, né? Também acho que não. Bom, muito bem. Vamos em frente, né? Com o Por Dentro da Bola, Joselito Santos aqui. Tem mais do Ju ou não? Era isso. Não, do Juventude é isso, só para falar então para a audiência que o Juventude hoje está na 6ª posição com 36 pontos. E por que o Juventude pode ingressar no G4? Só para finalizar. Porque o Criciúma tem 38. Então, se o Juventude vencer, vai a 39. Ele ingressa na 4ª posição.
Legal. Vamos às informações da dupla Grenal. Bom, dupla Grenal não foi legal, né? Dupla Grenal não foi legal nesse final de semana. O Internacional acabou empatando com a equipe do Corinthians. Um bom jogo, né? 2-2, grande jogo no estádio Beira-Rio. Porém, as informações que a gente recebe lá de Porto Alegre, o pessoal não tá gostando muito da era Kudê por enquanto. O Kudê não tá conseguindo fazer o time jogar. O Internacional não consegue vencer. Já vem alguns jogos que não consegue vencer. Porém, não é bem o que o Kudê pensa. O técnico Kudê, apesar de não ter vencido, ele... Tentando não rir, mas é que tu não para de falar Kudê, né? Tá com o Kudê na mão, né? Mais ou menos, ele tá com o Kudê na mão. O resultado, porém, não impediu o treinador argentino de ver evolução no time e projetar um grande confronto contra o River Plate pela Libertadores. Após esse empate diante da equipe do Corinthians, o Internacional tem um grande jogo contra a equipe do River Plate na noite desta terça-feira. Beira-Rio, que vai ter mais de 50 mil pessoas. Essa é a projeção da direção colorada para esse grande jogo, onde é mais ou menos a vida do Caxias, é matar ou morrer na Libertadores para o Internacional. Só que no caso do Internacional, ele só pode vencer o River Plate. Se ele não vencer o River Plate, ele está fora da Libertadores. O Internacional perdeu para a equipe do River Plate por 2-1, lá no Monumental de Núñez, né? Com mais de quase 80 mil pessoas lá no Monumental de Núñez. Então o Internacional precisa vencer a equipe do River Plate e seguir o sonho do tri da Libertadores. Então, por enquanto, o Kudê diz que está melhorando, está evoluindo. Mas pelo menos não é o que o pessoal está vendo, né, Miguel? O problema é que o treinador, quando entra no meio do campeonato, com o carro andando, sempre vai ter essa desculpa, né? Sempre vai ter, vai sempre ganhar tempo, né? Porque é o mercado, né? Então ele já ganhou uma grana, né? Trabalhou 4, 5 meses, já ganhou uma grana preta que nós não vamos ganhar, não sei quando vamos, né? Se vamos ganhar. Na próxima encarnação, de repente. Entendeu? A não ser que o meu livro venda 1 milhão de cópias ali, né? Pode ser que eu ganhe, né? Mas mesmo assim é suado, né? Não é ficar na beira do gramado ali, não tô merecendo, né? Mas é um mercado mercenário. Então os caras chegam no meio do... os caras chegam no meio do campeonato, né? Tudo bem, o Mano Menezes tinha que ter resolvido a questão antes, do Internacional babou nessa aí, né? Como se sabe, né? O Santos entrou na zona do rebaixamento, já tirou o treinador na hora. Então, quer dizer... Né? O Santos é o 17º com 18. Então ele vai ter desculpa mais 5 rodadas, dizer que tá acertando o time, né? Depois, quando tiver na zona do rebaixamento, que ele já garantiu uns milhões na conta, o time demite ele, já deve ter uma cláusula de demissão. Não estou dizendo que os dirigentes não saibam fazer isso, eles sabem, mas... Né, e a roda gira, né? Enfim. É isso aí. Bom, o Internacional com empate, ele ficou na 12ª posição com 24 pontos. Tá bem longe do G4, bem longe da Libertadores. Tá mais próximo do rebaixamento do que o G4. Mais próximo do rebaixamento, exatamente. Pessoal, tu veio, o Santos tem 18 pontos. Então é complicado. Vamos em frente, Joselito. Vamos lá pro Grêmio, então. O Grêmio também não foi legal. O Grêmio perdeu pro Vasco. E o Vasco hoje é um dos piores times da Série A. O Vasco é um ioiô do campeonato, né? Porque sobe e desce o tempo todo, né? Mais ou menos. O Vasco venceu a equipe do Grêmio e as informações também são péssimas da equipe do Grêmio. O Grêmio fez uma péssima partida. O Vasco está na 19ª posição com 12 pontos, para tu ter uma ideia. E o Grêmio caiu para a 6ª colocação com 30 pontos. É muita diferença, né? O Grêmio não digo no mínimo poderia empatar com a equipe do Vasco, mas perder para o Vasco, olha, realmente algo aconteceu lá no estádio da Arena que não deu certo. Na realidade não foi na Arena, foi em São Januário, no Rio de Janeiro, né? Mas as informações que a gente recebe é que o Grêmio fez uma péssima partida, tanto é que perdeu, né? E perdeu com louvor, como a gente diz. E agora o Grêmio está 1 ponto do G4, ainda está pertinho ali da zona da Libertadores e estaria na pré-Libertadores hoje, que é aquela situação que tu ainda tem que jogar antes da fase de grupos. O Grêmio ainda estaria na pré-Libertadores, mas o Grêmio vem caindo, né? A gente já falou do Grêmio aqui na 2ª colocação, na 3ª, e agora o Grêmio já tá na 6ª colocação. O Grêmio perdeu o trunfo, né? Que era o Soares, né? Não, o Soares segue. Mas segue sem motivação, né, José? Eu acho. Pode ser. Meio manco, né? Perdeu. Pode ser. Porque já deu crise e tal, dá uma esfriada, né? Concordo. Né? Não tô dizendo que ele não jogue, que não seja ético, mas dá uma esfriada, cara. Aquela história, tô a fim de sair, vou fazer os 30, né? E aí
Já tive problema com o treinador já não fala mais tanto comigo, né? O Renato também, né, tem um ego tamanho do elefante, tem estátua no clube, né? Pediu reforços e tal, aquela história, né? É complicado. Mas muita gente aqui, vou te dizer assim, a gente fala porque é importante, a dupla Grenal tem valor, somos gaúchos, tem muita gente que torce para a dupla Grenal, mas aqui na nossa cidade, na Serra Gaúcha, nós temos que valorizar e usar as camisetas dos nossos times, né? Porque a recíproca não é verdadeira, né? A capital gaúcha não nos dá o mesmo destaque, não dá uma noticiazinha no noticiário. Nem um pouquinho, na realidade. Então, né? Não vamos torcer contra, mas também o problema, né, não é nosso tanto, né? Vamos em frente. Já tem bastante gente que apoia eles. Exatamente. Nós precisamos aqui fortalecer a nossa cena local. Vamos aos gaúchos na Série C, então, Joselito? Vamos para os gaúchos na Série C. O Ipiranga, após perder o goleiro Kaique para o Grêmio e perder o Eric Farias para o Juventude, venceu. Venceu a equipe do Brusque, venceu um dos principais times da Série C. O Brusque hoje é o terceiro colocado da Série C. E a equipe do Ipiranga acabou ficando na 9ª colocação com 22 pontos. Mas o Ipiranga tá ali, tá colado no G8, tem chance ainda de se classificar a próxima fase, tá um pontinho só. Então o Ipiranga venceu, e venceu bem, 2-0 a equipe do Brusque, o Brusque que é um dos principais times da Série C. O São José, hoje, na noite desta segunda-feira, vai enfrentar, deixa eu só confirmar aqui a equipe, o Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba também tá bem. O Botafogo da Paraíba é o 4º colocado. É lá na Paraíba. É uma parada bem duríssima aí pro Zeca. Confrontos na Série D. Bom, os confrontos na Série D, então, pra gente falar aqui rapidinho como é que vai ficar. Infelizmente pro Brasil de Pelotas, né? Felizmente o Caxias segue, mas o Brasil de Pelotas não segue. O Brasil de Pelotas acabou dando a lógica. O Patrocinense era um time melhor, foi primeiro colocado, o Brasil de Pelotas acabou se classificando, como a gente diz, nos últimos minutos, enfim, na 4ª colocação, não conseguiu segurar a Patrocinense lá em Patrocínio, Minas Gerais, perdeu e está fora da Série D. O único gaúcho na Série D é o Caxias. Então vamos aos confrontos da próxima fase, que é as 8ª de final. Bahia de Feira, lá da Bahia, contra o Nacional do Amazonas, Atlético Cearense contra o Souza da Paraíba, Nacional de Patos contra o Ferroviário, Maranhão contra o Retrô, Caxias contra o Ceilândia, Patrocinense contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, Camboriú contra o Athletic Club de Minas Gerais e a Ferroviária de São Paulo contra o Anápolis. Lembrando que no grupo do Caxias, apenas Caxias e Camboriú conseguiram passar a próxima fase. Muito bem, aproveitando aí, né, as tuas férias, né, já te convoco para falar amanhã no Teoria de Tudo sobre o jogo de Juventude com o Vila Nova. Se quiser, tá aberta a porta. Tá bom, vamos falar exclusivamente só do jogo do Juventude amanhã de manhã, sem problema. Perfeito. Hoje é em casa, né, o jogo, né? Hoje tu vai estar lá no estádio, né? Gastando gogó. É importante. Isso aí, é muito bom. Muito obrigado, Joselito Santos, o Por Dentro da Bola. É isso? É isso aí. Um abração e até amanhã de manhã para falar exclusivamente do Esporte Clube Juventude, o que a gente entendeu de Juventude Vila Nova, e esperamos falar que o Juventude finalmente entrou no G4. Muito bem, o Teoria de Tudo fica por aqui. Até amanhã, um abraço, tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo.